Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Todo-Poderoso nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Bamidbar. Vamos iniciar o livro de Números, conhecido livro de Números. E para que nós demos início a essa nossa caminhada aqui, eu gostaria de, antes disso, explicar uma coisa para vocês. Esse livro de Números, por que ele se chama Números? Por quê? Alguém tem noção? Ele é um livro que faz contagens. Opa, hoje começou bem, hein? Contagens. Então, já que ele faz uma contagem, nós temos que parar para pensar o seguinte: puxa vida, ele vai fazer uma contagem no deserto. E a palavra contar em hebraico, ela vem do verbo pequidar, que também se refere ao relacionamento íntimo entre marido e mulher. Qual é a conclusão que nós começamos a tirar então? Que o livro de Números fala para a gente sobre um relacionamento que o Eterno tem com o seu povo. Os irmãos estão entendendo isso? Então, irmãos, esse livro, ele vai nos trazer uma dimensão desse relacionamento entre o Eterno e o povo de Israel de uma outra forma, de uma forma assim, completamente diferenciada. E quando nós tomamos esse livro, ele tem um início que é bem interessante, vamos dizer assim. Eu não sei se você percebeu como o livro começa, né? Aí nós vamos dar uma lidinha aqui para a gente poder entender um pouco sobre a estrutura dele agora. Ele diz assim: tomai a soma de todo, números 1, 2. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo o varão, cabeça por cabeça. E vai começar falando dos exércitos, né? Então vai fazer a contagem aqui, tudo bonitinho e tal. E eles fizeram uma contagem da seguinte forma: chama os chefes das famílias e eles vão declarar de que tribo eles são. Ou seja, o povo tinha que conhecer os seus ancestrais. Isso também é uma coisa muito interessante a gente parar para raciocinar nisso. Ele vai fazer a contagem de todos os judeus, né, que estão ali no deserto, e eles vai falar também essa parashá sobre uma outra coisa interessante. Ela vai falar assim: estas são as gerações de Aharon e Moshe. Mas quando você lê a Parashá, você não acha os filhos de Moshe. O que aconteceram com os filhos de Moshe? Onde eles foram? Por que eles não estão sendo declarados aqui? Alguém tem uma pista? Sumiram com os filhos de Moshe, esconderam eles lá na contagem. Irmãos, fala para mim o seguinte: quem é Moshe? Quem era Moshe? Ele é chamado de Moshe Rabbeinu, Moshe nosso mestre, ou nosso rabino, ou nosso professor. Então quem ele era? Ele era o professor de todos aqueles irmãos que estavam ali. Na tradição judaica tem uma coisa muito interessante: cada homem e cada mulher
tem dois pais: aquele que o gerou e aquele que o conduz à vida eterna. Por que a genealogia de Moshe não é declarada aqui? Porque a Torá considera que todos aqueles judeus que ali estão são o quê? Filhos de Moshe. Olha só que coisa extraordinária essa. São filhos de Moshe, porque Moshe está gerando neles a eternidade. O pai biológico, ele é importante? Obviamente que é. Mas se não tiver o pai espiritual que leva essa pessoa para a eternidade, de que adianta ter só o pai biológico? É um problema sério. Olha só que coisa extraordinária. Tem um mandamento que fala sobre pai e mãe. Ele diz o que? Alguém lembra? Pode falar um pouquinho mais alto? No microfone aqui, por favor. Alguém fala no microfone? Honra teu pai e tua mãe. Muito bem. Mas tem que honrar só o pai e a mãe físico? Essa é uma pergunta que eu faço para a congregação. Sim ou não? Tem que honrar qual outro pai? O espiritual. Por quê? Porque esse pai espiritual, como aconteceu com Moshe, ele leva os seus filhos para a eternidade. E eu quero que você pare para pensar numa coisa aqui que eu considero importantíssima. Todas as vezes que se honra pai e mãe, qual é o resultado que a Torá diz que nós teríamos? Vida longa. Agora, quando se honra o pai espiritual, obviamente que tem também uma vida eterna, mas uma vida longa, aqui na terra. Olha só, e isso é uma coisa muito importante, porque dentro de Israel, dentro da tradição rabínica, isso é levado muito a sério. E você que está me assistindo agora, eu quero ensinar um princípio para você agora, para você poder honrar o teu líder, o teu pastor, o teu apóstolo, seja lá quem for, o seu rabino, para você honrá-lo. E sabe por quê? Porque isso vai trazer bênção para a sua vida. E isso acontece hoje em Israel e em todos os lugares, principalmente no judaísmo racídico. Eu já me expliquei isso para os irmãos uma vez. Vamos lá de novo. Todo mundo ouviu a explicação da outra vez? Não? Então deixa eu explicar de novo. É uma coisa interessante, porque quando um rabino, por exemplo, ele vai adentrar na aula, está todo mundo sentado. De repente todo mundo se levanta em reverência à pessoa do rabino. Enquanto o rabino, num jantar, enquanto o rabino não come, ninguém come. Onde ele está, ele é muito querido por todos, e todos fazem tudo para ele. E por que isso? Por causa desse ensino da Torá, que mostra que nós temos que valorizar os nossos pais espirituais. E essa também é uma outra coisa que é muito importante. Nós compreendemos que nós temos muitos filhos. Até eu e a Rebeca estávamos conversando hoje pela manhã, e ela falou assim: nossa, que filharada que você tem espalhado por aí, né? É muito filho. Eu falei, porque tem muitos discípulos. Até hoje uma pessoa mandou uma mensagem me pedindo ajuda, e hoje eu ganhei um outro filho. Então isso, irmãos, é uma coisa assim, porque pai de verdade, porque tem pai e pai. O pai de verdade, o que ele faz pelo filho? Tudo. Mas quando é preciso, ele usa vara. Tanto que lá na nossa casa, os meus 3 filhos apanharam. E continuam vivos. Chique. Apanharam. E a Rebeca tinha até um instrumento diferenciado. Ela tinha uma varinha que ela colocava em cima da geladeira. Qualquer coisa ela passava a mão na varinha e eu só via o menino correndo. Por quê? Porque a repreensão
faz parte da educação e do crescimento da família. Nós não podemos dar tudo que os nossos filhos querem. Vão existir muitas ocasiões deles terem que ouvir não. Quantas vezes Moshe disse não para o pessoal no deserto? Várias. E Moshe aconselhou. E Moshe era aquele pai que ainda falava assim: olha, não faça isso, faça aquilo. Não vá por esse caminho, vá por aquele outro. Com que objetivo? Levar aqueles irmãos a crescerem e a herdarem fisicamente a terra, porque o espiritual já estava acima das cabeças deles. Eu vou explicar isso daqui a pouco agora. Vou explicar sobre o acampamento, vou te mostrar o que tinha ali no acampamento, que coisa linda que acontecia ali. Mas voltando para a questão do pai, quantas vezes Moshe advertiu a nação, e ele pegava a Torá e advertia a nação inteira com a Torá. Então você imagina hoje, o nosso mundo, o diabo ele tem desconstruído a família. Uma das formas que ele tem usado para desconstruir a família é dizendo o seguinte: filho não pode ser punido, porque assim o filho não se torna filho, ele vira um monstro. Isso em qualquer lugar do mundo. Se você não corrige uma pessoa, ela começa a se achar e daqui a pouco ela não respeita mais ninguém. Só que tem gente lá fora que não tem paciência com isso. Ou dá uma surra ou mata. Aí depois o pai fala assim: ah, meu filho morreu, mataram meu filho. Mas mataram por quê? Porque ele desrespeitou uma outra pessoa. Então, a Torá e nós, como pais biológicos, temos que dar a educação de guardar para os nossos filhos. De vez em quando, pegando e dizendo não, e quando precisa, tapa no traseiro. Vocês vão entender isso? Por isso, irmãos, não dá para a gente ficar negociando isso. Porque caráter ele é formado na infância. Se não tratar a criança na infância, ele vai ter um desvio de caráter, ele vai começar a achar que ele pode fazer qualquer coisa. Eu assisti essa semana um vídeo de uma mãe num supermercado em que a filha se jogou no chão, adolescente, porque queria um celular melhor e a mãe não podia dar. Os irmãos viram o vídeo. Você, o pai, pegava ela pelo pescoço, já dava uns tapas na presença de todo mundo. Se alguém viesse reclamar, falava assim: você quer ser o próximo? Porque aqui na minha casa mando eu. Ué, óbvio. Agora vai querer educar o meu filho? Não. Ah, porque não pode bater em criança. Não pode ficar virando isso aqui. Pois é uma lagartixa. Estrebuchando. Ué. Para. Nós temos uma psicóloga aqui, ó. Pode deixar a criança fazer o que quiser, né, doutora Andréia? Não, né? Então, a psicologia fala isso, mas tem esse pessoalzinho que quer desconstruir a vida de uma pessoa, começando pela família. Agora, homem não é homem, mulher não é mulher, pode escolher o que a pessoa vai querer ser. Você não, né? Porque aqui só tem homem e mulher, não tem nada na coluna do meio não, aleluia. Então, a nossa família, ela é estruturada pela Torá. Por isso, quando a Torá dá essas dicas para a gente, nós temos que ir lá e aproveitar a dica e falar assim: eu vou obedecer esse negócio aqui. Eu vou pegar, já que a Torá está dizendo que Moshe era pai de toda a nação tinha que honrar Moshe. E a pergunta é: eles honraram? Quanta raiva Moshe passou. Oh, que filharada abençoada! Não mate de raiva seu pai. E por favor, nem seu rabino. Ninguém merece. Ninguém merece. Então, que eu possa ser o professor de vocês
e que vocês possam ser bons alunos sem precisar que eu puxe a orelha. Mas lembrando que se tiver necessidade, o Rabino está aqui para puxar a sua orelha, com toda certeza. Entendeu? Então, a Paraxá, ela vai nos dando essa dica, né? Da gente poder entender isso e ter uma vida de conhecimento, de crescimento. Quantas coisas meu pai me ensinou, quantos exemplos ele me deu. Quantas vezes eu me lembrava do meu pai. Por quê? Porque ele me deu bons exemplos. Os ruins eu joguei fora. Não presta para nada, mas os bons ficaram. E nós não podemos classificar uma pessoa pelos seus erros. Mas infelizmente o que é lembrado são os erros. Ninguém lembra do acerto. Ah, fulano fez isso sim, mas ele fez aquilo errado assim. E daí que fez errado? Tu não erra não? Mas ele é lembrado pelos erros. Então Moshe, ele foi lembrado pelos seus acertos. Infelizmente, algumas pessoas falam assim, ele perdeu a oportunidade de entrar em Canaã porque ficou nervoso. Ficou, mas ficou nervoso com quem? No microfone, por favor. Com o povo. Com o povo. Estressaram tanto Moshe, que ao invés de ele conversar com a rocha, nós vamos tratar disso adiante, ele bateu, ele espancou a rocha. Depois nós vamos falar disso, porque tem uma conexão desse evento com a estaca de execução onde Yeshua foi crucificado. Lindo, um negócio lindo que o Midrash fala sobre isso, mas agora o assunto é outro. Então, eu gostaria que a gente pudesse entender essa tentativa de desconstrução que o mundo faz. Que a gente possa voltar para a Torá, para a gente poder fazer o seguinte: eu vou seguir o que a Torá está mandando, eu vou fazer o que a Torá está ordenando. É para honrar, eu vou honrar. É para cuidar, eu vou cuidar. É para disciplinar, eu vou disciplinar. É para ensinar, eu vou fazer isso com zelo. Rabino Shaul fala isso: se você foi chamado para ensinar, que você faça isso com zelo, com alegria. Por isso, nós que somos rabinos e as pessoas que lidam com o ensino têm que fazer isso com o coração. Não dá para a gente ensinar por obrigação. Não existe isso. O ensino é com alegria. É a gente pegar e fazer a coisa como se a gente estivesse num parque de diversões com um monte de gente batendo papo. É isso que tem, assim que tem que ser o ensino. E ensinar pelo exemplo. Levar junto e falar assim: vem cá que eu quero te ensinar como é que faz isso. Percebe? Então vamos lá. Vamos falar um pouco agora, lá no capítulo 2, né? Porque no capítulo 2 agora tem uma coisa assim, muito interessante. E Números 2:18, né? Começa falando: a bandeira do exército de Efraim, segundo o seu esquadrão, estará para o lado do ocidente. E ele chamava o filho de Amihud, será o príncipe dos filhos de Efraim. Nós vamos ver agora os acampamentos no deserto. Então, esses acampamentos no deserto, eles na realidade eram 3 acampamentos com 4 organizações diferentes. Por quê? Porque tinha o Mahané Shekhinah, que era o acampamento que estava ao redor da área do tabernáculo. Então, o acampamento da Shekhinah, da presença do Eterno, ficava ali no perímetro do tabernáculo. Então você imagina que nós estamos no deserto. Em nome de Yeshua, esse deserto é bom. Porque deserto é lugar de aprendizado, não é lugar de morte. Então o Senhor nos leva para o deserto para nós podermos vencer Satanás, como aconteceu com Yeshua, lá em Mateus capítulo 4. Ele foi tentado para poder fazer o quê? Vencer Satanás. Ele venceu como? Com 2 palavras, repetindo ela 3 vezes: está escrito.
Está escrito, está escrito. Rapidamente, ele pôs Satanás para correr. Porque ele confrontou Satanás com a palavra. É a mesma coisa que nós estamos fazendo. E aqui, enquanto o povo obedeceu a palavra, eles confrontaram o pecado e as trevas. Você quer vencer no deserto? Confronte o diabo com a palavra. Aconteceu alguma coisa? Diga para ele assim: está escrito sobre mim isso aqui. Há uma declaração feita no céu e que desceu até aqui sobre mim, dizendo isso aqui. Os irmãos entenderam? O segundo acampamento era o acampamento dos levitas, que ficava ao redor do tabernáculo. Então os levitas acampavam ao redor deles, do tabernáculo, para tomarem conta do tabernáculo. E depois tinha o Mahané Israel, que era o acampamento dos irmãos, dos judeus que ficavam ao redor. Então tinha o núcleo, que é o Mahané Sheriná, que é o acampamento da Sheriná, o Mahané Leviá, que eram os levitas ao redor, e o Mahané Israel. Isso é muito interessante, porque o corpo humano ele é dividido de uma forma grosseira em 3 partes: corpo, alma e espírito. Então o corpo era Mahané Israel, a alma Mahané Leviim, eram os levitas, e o espírito Mahané Sheriná. Olha que coisa linda é isso. Então quando nós tomamos a Bíblia e nós entendemos esse negócio aqui, você fala assim: uau, que coisa linda. Só para você ter uma ideia, haviam os outros acampamentos, a forma como esses acampamentos eram divididos em 4, tá? O primeiro grupo era Degel Mahané Yehudá, o acampamento do lado leste da tribo de Yehudá, que era líder. Depois tinha o Degel Mahané Reuven, que era no sul da tribo de Ruben, tá? Que era líder. Depois tinha Degel Mahané Efraim, que era o acampamento do lado oeste. E depois nós tínhamos Degel Mahané Dan, que era do lado norte. A tribo de Dan seria líder daquele lado. Então os irmãos imaginam que esses acampamentos tinha cada um deles os estandartes que nós temos aqui em cima. Tá? Então o estandarte, por exemplo, da tribo de Yehudá era o primeiro. Depois nós tínhamos de Ruben, depois Efraim e por fim Dan. Os 4 acampamentos. Mas, como eu disse para vocês, o núcleo desses acampamentos ele se chamava como? No microfone. Mahané Sheriná. O que tinha no núcleo? A presença do Eterno. Agora você imagina a presença do Eterno aqui no núcleo. E isso subia e abria para 2,5 milhões de pessoas. Para cobrir 2,5 milhões de pessoas. Tremendo isso. E aí, eu queria te mostrar uma coisa. Essas bandeiras, elas tinham um significado espiritual muito intenso. Mas em cima, nas regiões celestiais, nos quadrantes norte, sul, leste e oeste, ficavam 4 anjos. No sul, Miguel. No norte, Uriel. No leste, Gabriel. E o oeste, Rafael. Por uma estranha coincidência, esses mesmos seres celestiais, segundo o profeta Ezequiel, são os 4 que sustentam o trono do Eterno. Uau! Isso significa o que, irmãos? Onde é que estava a sala do trono? Em cima do acampamento de Israel.
vou ensinar uma coisa para você agora. Por favor, preste atenção no que eu vou te dizer. O Senhor, está escrito que o Senhor guarda a cada um de nós. Amém. Amém? E diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso significa que nós temos anjos que caminham conosco. Mas existem lugares que são os acampamentos do Senhor. E em cima desses lugares tem o quê? Tem anjos guardando aquele lugar. Então, quando nós tomamos o livro de Apocalipse, está escrito assim: ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal. Isso pode significar duas coisas: que era o líder daquela congregação local, ou ao mensageiro que cuidava, o mensageiro espiritual que cuidava daquela congregação. Então, veja bem, Israel se beneficiava de um contato direto com o Eterno. Tudo que Israel fazia, subia imediatamente e alcançava a sala do trono. Você imagina a oportunidade de estar num lugar onde você tem fisicamente esse local, você vê uma coluna de nuvem e um fogo subindo até os céus, e você entendendo que aquilo lá é a presença do Eterno, que tudo que você falar sobe direto para a presença do Eterno. Todos os seus atos vão reverberar imediatamente na sala do trono. Agora a gente entende o que vai vir adiante na Paraxá, quando Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Moshe e o Eterno os matou imediatamente. Por quê? Os tronos estavam lá em cima. O trono de misericórdia, mas também o trono de julgamento. O Eterno saía do trono de misericórdia, sentava no trono de julgamento e falava assim: julga eles e mata. Rabino, misericórdia, você está dizendo que o Eterno mata? Lógico que ele mata. Quem dá a vida tem poder para tirar. Simples assim. Então, nós vamos ver, irmãos, na Torá, que é uma proximidade com os céus, com o mundo espiritual. Inclusive, o nosso povo, ele tem uma facilidade muito grande de lidar com o mundo espiritual, com anjos, serafins, querubins, com esse reino espiritual. Ele é uma coisa muito, como é que eu vou te dizer? É uma coisa muito livre para a gente. Todos nós deveríamos ter essa facilidade de lidar com o mundo espiritual, de saber entrar, de saber orar. Eu fiquei dando um curso de oração para vocês, vou ensinar vocês a orar, tá? Vou marcar um dia para a gente sentar, eu vou ensinar e depois nós vamos orar daquele jeito que eu vou ensinar. Por quê? Nós precisamos ter um contato com o mundo espiritual diferenciado, para você obter respostas imediatas. Tudo que a gente faz tem resposta imediata. Você crê nisso? Então, eu já tive resposta ontem e hoje também. Os irmãos entenderam? Rápido. Por que acontece com você tão rápido, Rabino? Porque a gente precisa ter intimidade com o Senhor, precisa buscar ter intimidade com Ele, buscar um contato com Ele. Rabino, mas eu tenho medo. Do quê? Você tem medo de ver coisa feia? Coisa feia é feia em qualquer lugar do mundo, não tem problema. A coisa feia não vai tocar em você. Mas você imagina, você ver aquele ser celestial descendo com uma espada e falando assim: eu vim aqui por tua causa, por causa da tua oração. Obviamente os irmãos se lembram de Josué. Antes de começar a batalha contra Jericó, ele teve um encontro com um ser que disse: eu sou o príncipe dos exércitos do Eterno.
príncipe, comanda. E quem é que comanda os exércitos do Eterno? Alguém me ajuda? O coro está precisando de ajuste. 1, 2 e... Yeshua. Muito bem, agora os irmãos gostaram também. Os irmãos estão assistindo a gente, gostaram. Então você imagina que esse ser chegou lá e falou assim: você pode ficar tranquilo que essa briga eu comprei para você e eu vou entrar nessa guerra e vou lutar. Pois não. Eu ia colocar um ponto aqui do tabernáculo. Na realidade, o centro da vida de Israel era o Eterno. Sim. Porque realmente o Eterno colocou, ele não colocou lá no norte o tabernáculo, não colocou no sul, não. É no centro. Daqui que vai sair tudo que vocês precisam. Que o tabernáculo ensina para nós o seguinte: o centro da nossa vida tem que ser o Eterno. Se a gente começar a tomar decisões por nós mesmos, vai dar errado, né? E eles iam buscar no centro, igual a menorá original, as hastes eram voltadas do meio, era inclinada para o meio, né? Não é igual a nossa aqui, cada uma era assim. Para quê? Porque o Eterno tem que ser o centro, né? É algo que ele disse. E outra coisa, se você olhar o tabernáculo, hoje nós temos um tabernáculo aqui, né? Temos o altar, que é a Sheriná, né? Temos os Levim, que são os que estão ali no altar servindo, e temos o povo. Você pode pensar, nós temos um acampamento aqui dentro. E sobre nós está a presença do Eterno. E se nós temos o acampamento, tem que ter uma nuvem nos guardando. Aleluia. E se nós temos o acampamento, tem que ter esses 4 anjos aqui também guardando a nossa Aleluia. vida. Olha o Hashem. Porque aqui, se é o modelo do tabernáculo, isso aqui tem que ocorrer. Com certeza, porque em nome de Yeshua. no deserto. Porque hoje nós somos o tabernáculo, né? Ambulante. Mas ao mesmo tempo temos um tabernáculo físico, porque a gente tem que vir para cá, os pequenos tabernáculos tem que vir para o grande tabernáculo, né? Não é isso? E a pergunta o Eterno é o centro da nossa vida? Que boa resposta, gostei. E isso é uma coisa tão linda, irmãos, que se ele tem que ser o centro da nossa vida, tudo tem que girar em torno dele. Não de nós, dos nossos desejos, das nossas vontades. O que o Senhor quer na minha vida? O Senhor quer que eu vá para tal lugar? Eu vou. O Senhor não quer? Eu não vou. Simplesmente assim. Porque tem um ditado no mundo que diz assim: quem pode manda, obedece quem tem juízo. Eu concordo com ele. E Yeshua pode, ele manda, eu tenho juízo e eu obedeço. Baruch Hashem. E isso, irmãos, tem que ser uma constante na nossa vida. Esses anjos que ficavam no acampamento, irmão, você imagina quando Israel estava lá, participando de tudo isso, minuto após minuto. O problema é que eles se acostumaram e a glória do Senhor se tornou algo comum. Vocês estão entendendo? A glória não pode ser comum. A presença do Senhor não pode ser comum para a gente. Nada disso pode ser comum. Isso tem que ser sempre uma novidade. Tem que ser assim, uau! Todos os dias. Porque a cada dia isso faz uma coisa diferente na nossa vida. Então tem que ter esse ingrediente, eu vou chamar de uau, para você poder entender o que eu estou falando. Porque aquele espanto, aquela coisa assim magnífica, você fala assim: é Yeshua. É Yeshua. Então essa coisa, a gente não pode perder isso. Na nossa caminhada em Israel, olhava e falava assim: a nuvem está ali, o Eterno está ali. A labareda de fogo está subindo ali. É só o Eterno que está aqui. Como assim só o Eterno? Entendeu? Então tudo isso é necessário ser para a gente não o comum, mas a constância tornar isso para a gente algo temível, dia após dia. Eu não posso perder o temor e o tremor de olhar para as coisas do Senhor e dizer assim: eu tenho algo que ninguém tem, porque nenhuma nação no mundo tinha o que Israel teve.
Nenhum povo tem aquilo que você tem. Pare para pensar naquilo que o Senhor tem dado para nós, como judeus. Nós temos Yeshua, nós somos judeus messiânicos, nós recebemos algo maior ainda que as nações. Nós somos o conector entre Israel e a igreja. Nós apresentamos a glória do Senhor para as outras pessoas. Por isso nós precisamos vivenciar isso todos os dias. E uma outra coisa, irmãos, imagine que os estandartes que existiam no acampamento, segundo o Midrash, haviam estandartes celestiais de fogo que estavam junto com aqueles seres celestiais. Imagina o povo olhando para cima e vendo aquele ser celestial, aquele querubim, aquele anjo poderoso de guerra, com o estandarte das tribos na sua mão. É brincadeira o negócio desse. É coisa para a gente colocar a boca no pó e chorar e pedir misericórdia. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Nós não podemos chegar e falar assim: é isso mesmo. Por que os judeus colocaram os estandartes como foi ensinado a eles? Para que aquilo que estava no céu se replicasse na terra. Quando nós oramos a oração que Yeshua nos ensinou, o Pai Nosso, um pedaço da oração diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita. Poxa vida, imagina que o que acontece conosco está acontecendo lá na eternidade. Na agenda de Yeshua tinha uma reunião marcada para hoje. E nós estávamos agendados para estarem presentes a esta reunião. Assim como acontecia lá no acampamento de Israel, onde a presença vinha, ela se manifestava com milagres. Toda vez que a gente se reúne, nós não podemos nos reunir pela reunião, é nos reunirmos pela presença, para dizer assim: Yeshua está aqui. E todo lugar onde Yeshua esteve e passou, ele deixou um rastro de milagre. Enquanto eu estou falando aqui para vocês, é necessário que aconteça milagre na vida de vocês. Então, em nome de Yeshua, o Senhor vai tocar na vida de vocês para acontecerem milagres. Por quê? Porque é isso que acontecia no acampamento. Então, o livro de Números, ele vai começar contando para a gente o que acontecia. Ele vai falar dessa reunião, desse acampamento. E mais lá na frente, no livro de Números, vai ter uma paraxá Balak. Falar dela agora, que o acampamento estava tão em sintonia, tão certinho, que eu até primeiro colocou as famílias tudo ao redor, não pôs todo mundo separado, né? Mesmo os quadrantes, estava todo mundo ao redor do centro. E estava tão fechado que o feiticeiro não conseguia fazer maldição. Quando ele olhou, estava tão perfeito, né? Ele falou: quão belas são as tuas tendas, ó Jacob, as tuas moradas, ó Israel, que a gente canta aqui. Matovu, Jacob, Mishkeno terra, Israel. O feiticeiro olhou de cima e falou: gente, isso é lindo demais. Porque como ele tinha visão aberta, ele também viu os anjos, né? Então ele olhou e falou: isso é perfeito, como que eu vou entrar? É tanto que ninguém conseguia entrar no acampamento. Verdade. Nenhuma maldição, ninguém conseguia entrar. Só conseguiam até matá-los, mas ninguém conseguia entrar para matá-los. É verdade. Ele só matou pelo próprio pecado deles. Sim. Mas era muito fechado, né? Então o Senhor protegia muito bem. É verdade. Os irmãos imaginem o dia que nós atingimos aqui uma unidade plena. Todo mundo pensando a mesma coisa, querendo a mesma coisa, orando a mesma coisa. Vai ter alguém que vai ser alcançado por maldição? Vai ter enfermidade? Vai ter problema?
a não ser que nós abramos a porta. A unidade desse acampamento foi tão grande que um satanista, contratado por outro satanista, olhou e falou assim: não. Ele olhou do alto e falou assim: não, aqui não dá para entrar. Esse lugar aqui é um lugar onde tem um portal direto para a eternidade. Aqui não dá, aqui é ruim. Os irmãos devem se lembrar da experiência de pessoas que estão por aí pela internet. Irmãos que falam sobre os satanistas, né? Que tem satanista que está se convertendo agora também. Os que já se converteram falam o seguinte: que quando eles iam fazer um trabalho contra um crente, aí eles não podiam fazer o trabalho porque aquele crente era protegido pela oração. Eu assisti um videozinho em que um satanista está andando pela rua com um grupo lá dele, e ele olhou para duas meninas. Segundo eles, elas eram dessa finurinha, assim, magrelinha, né? Segundo ele, né? Ele não pode falar. Aí diz que ele falou assim: vou fazer mal contra aquelas meninas ali, vou mostrar para vocês o meu poder aqui. Aí diz que o guia dele, né, o demônio, falou assim: não, eles não podem não, viu? Ali você não pode fazer nada não. Ele falou assim: por que eu não posso? Porque elas são todas de branco. E aí ele disse assim, inclusive tem um anjo ali do lado delas, que ele tem uma espada desembainhada, que ele levanta essa espada e num raio de 10 metros ao redor, a gente não pode chegar. Se a gente chegar, nós vamos ser queimados. E quando a gente chegar lá, nós vamos apanhar demais do nosso mestre, Satanás, né? Então os irmãos imaginam que um anjo com espada tem uma proteção de 10 metros, uma circunferência ao redor. Agora você imagina um lugar onde é o acampamento do próprio Eterno. Me ajuda. Para pensar num negócio desse, que ninguém pode colocar a mão em você, se não houver uma permissão. Fala no microfone aqui, por favor, ajuda aqui. Aí já era 10 quilômetros de raio. É verdade. No caso de Israel é bem maior o raio. Mais, que era 2 milhões de pessoas, imagine aí. É verdade, pastor, é verdade. Os irmãos imaginem essa proteção espiritual que nós temos. Então, essa paraxá está mostrando para nós o seguinte: nós não somos um povo qualquer. Nós temos uma conexão com os céus que é tão forte e que se intensifica através da nossa oração, de uma tal forma que quanto mais nós oramos, maior a intimidade, maior é o relacionamento. E oração, irmão, não custa nada, não gasta tempo, porque você pode orar em qualquer lugar e a qualquer hora. E você vai orando, vai pedir, de repente acontece uma coisa, o Espírito Santo te dá um discernimento, você para. Ó, Senhor, eu estou orando por isso, assim, assado, frito, torrado. Volta para a sua atividade. Então, há um que diferente na oração. E nós precisamos aprender a orar direito. Não é aquela coisa assim: ah, Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou assim, assado. Se for da tua vontade. Como assim, se for da tua vontade? Se o Senhor está colocando algo diante de você, se é Ele que está colocando, não é para fazer? Os irmãos estão entendendo? Então tem coisa, irmãos, que nós temos que olhar e falar assim: esse território aqui pertence ao meu pai. Eu vou botar o pé nesse território aqui e vou começar a tomar posse disso. Esse outro negócio aqui pertence ao meu pai, eu vou tomar posse disso. E quando eu falo tomar posse, é você chegar, botar a mão, é você ministrar, é você reivindicar nos céus aquilo que está na terra. Porque Yeshua disse assim: ah, algumas coisas que vocês me pedirem em meu nome, eu darei. É isso? Hã? Não, o quê? Tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vai alegrar Yeshua? Vai, então ele faz. Lógico, irmãos, que nós temos que buscar coisas espirituais. Imagina se eu e você começarmos a orar aqui para a gente poder ter vários ministérios aqui, vários dons.
pessoa com unção para curar, para libertação, profecia, línguas estranhas, sabedoria. Como não será o mover do Senhor entre nós? Mas para tudo isso acontecer, a gente tem que falar assim: eu quero isso, eu desejo isso de todo o meu coração. Porque não adianta a gente ficar muito centrado no que é físico e material. Tem que buscar o material? Tem, mas não com tanta intensidade quanto a gente tem que buscar o espiritual. Porque depois que eu busco o espiritual, o material ele vem a reboque. E nós temos vivido isso aqui. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente obedece, mais o Senhor derrama sobre a nossa vida. Então eu quero que você experimente isso. Esse acampamento aqui mostra o seguinte: tem uma proximidade espiritual. Está aqui em cima a proximidade, o portal está aberto aqui. Eu mandei um vídeo para vocês no grupo da congregação, mostrando que os demônios abrem portais para poderem agir na terra. Se demônio tem poder para abrir portal, imagine Yeshua. Demônio que não vale nada. Quem é demônio? Nem nome o bicho tem. Demônio, quem que é demônio? Nós estamos falando de Yeshua, o Criador dos céus e da terra. Ele estabelece, ele cria, ele traz a existência, para que eu e você possamos dizer assim: esse lugar aqui é um acampamento do Senhor. Como a Rebeca falou, aqui é um acampamento do Senhor. Quem reina aqui se chama Yeshua. Por quê? Porque ele estabeleceu esse lugar como uma base para ele poder agir nesta cidade através das nossas vidas. Por isso que a gente precisa, como aqueles irmãos lá no acampamento, atingir um nível de santidade cada vez maior, para a gente poder pegar essa presença e viver nela, viver debaixo dessa unção, viver debaixo desse poder e dessa autoridade. Alguma Amigo, eu só ia complementar no livro de Números. O que me chama muita atenção quando eu lia Números é que o povo ele tinha um temor tão grande em relação ao acampamento, que a presença do Eterno era tão viva, que quando era convocado, né, o povo era convocado para ir diante do tabernáculo, né, do Senhor, eles se preparavam, eles se jejuavam dias, eles ficavam, né, tinha aquele preparo, porque o Eterno ia falar naquela hora com eles, né? E o que acontece hoje? E isso com o tempo foi se perdendo. Então as pessoas de hoje em dia, elas perderam essa noção do perigo, né? Por quê? Noção do perigo? Porque elas acham que o Eterno está alheio a tudo que está acontecendo hoje. Aí elas brincam com Deus, elas blasfemam contra Deus, como se ele fosse um humano como eu e o Senhor, como qualquer outro de nós, né? Aí o que se torna um perigo? Por quê? Porque ele não mudou, ele é o mesmo. E hoje em dia, está chegando uma época que o Eterno vai começar a fazer igual ele fazia naqueles tempos, que é o mais perigoso. Porque ele vai mostrar a presença dele, aonde a presença dele chegar e aonde tiver o mal, ele vai aniquilar o mal. E muitas pessoas vão ser aniquiladas por estar brincando contra o próprio Deus, por achar que Deus é um ser humano como qualquer um de nós. Sim. Por achar que Deus é uma pessoa que está alheia a tudo o que está acontecendo. Aí a pessoa, por infelicidade, às vezes é por, vamos dizer, por maus exemplos que ela tem, que eu estava vendo um vídeo na internet esse dia, a pessoa brincando com a palavra de Deus, fazendo, zombando, como se estivesse falando uma história, contando um conto de fada de algo que não existia. E ela não sabe o tremendo mal que ela está causando para a vida dela por causa disso, né? Sim, mas eu vou te falar uma coisa. Eles têm a imagem do Eterno com aquele velhinho de bengala, com aquela barba assim, meio gaga. Eu não estou ouvindo nada. E, inclusive com aquela cornucópia, olha que a palavra cornucópia é velha, é antiga, que é aquela concha que coloca no ouvido assim para poder ouvir. Então eles acham que o Eterno é isso. E acham que eles podem brincar porque ele não está ouvindo, ele não está vendo.
Então, as pessoas, Alessandro, estão achando que não tem problema. Mas inclusive, eu acho que isso precisa acontecer de novo aqui no planeta Terra. Deixa eu começar a punir. Para quê? Para que haja temor e tremor. Porque está faltando temor diante das pessoas. Inclusive, é uma coisa tão extraordinária esse acampamento, que quando, só para me andar um pouquinho aqui, eu queria mostrar uma outra coisa para os irmãos sobre esse acampamento. Quando eles começavam, eles iam sair, né? Eles saíam com a tribo de Erudá. Erudá era a tribo que saía primeiro, a tribo dos reis. Então a tribo real ia abrindo o caminho. E quem é que ficava na retaguarda? Dan, o juiz. Então tem a realeza abrindo e o julgamento fechando. Aí vou pegar a tua palavra. As pessoas não acham que o Senhor é rei, então elas vão conhecer ele como juiz. Juiz. Eu não considero que ele seja rei, então você vai conhecer outra faceta do papai, que é juiz. Exatamente, tome distraído, né? Vai doer. Mas aí, irmãos, o que nós nos lembramos da própria Torá? Você lembra quando Moisés chegou para Faraó e disse assim: o Eterno está mandando você liberar o povo para ir? Qual foi a assertiva? Qual foi a palavra de Faraó? Não sei quem é o Eterno. Quem que é ele? Né? Tipo assim, eu conheço os meus deuses aqui. O Eterno, quem será ele? Na minha opinião, digo eu, não o Senhor, acho que na sala do trono o Eterno olhou para Yeshua e falou assim: vamos mandar para ele agora apresentar as nossas credenciais, quem somos nós. E aí vieram 10 pragas, e por a praga final, para acabar com o faraó, foi matar o filho de Faraó, que seria o seu sucessor. Aí eu acho que nessa praga, o Faraó deve ter falado assim: agora eu já entendi quem ele é, vai embora, some daqui com esse povo. Mas precisou apanhar, que é desnecessário. Eu te convido a obedecer para não apanhar. Por quê? Para que a gente possa, irmão, conhecer ele como rei, não como juiz. Eu queria também mostrar para vocês uma curiosidade aqui sobre uma das tribos, que era a tribo de Efraim. Tá? A tribo de Efraim hoje, ela está ligada às 10 tribos perdidas, que é a igreja. O anjo que ficava no comando da tribo de Efraim era o anjo chamado Rafael. Qual é a especialidade de Rafael? Por favor, no microfone. A cura. Rafa é o verbo em hebraico para curar. Uma das coisas que acontece muito na igreja hoje, cura. Caiu a ficha. Por quê, irmãos? Porque existe uma unção liberada por esse ser. O Eterno colocou isso na mão deles, assim: libera para aqueles que fazem parte da tribo de Efraim. E hoje, Efraim são as 10 tribos perdidas. Então a igreja hoje carrega uma unção de cura. Nós, judeus messiânicos, carregamos uma unção de cura. Por isso, irmão, quando você tiver algum problema com enfermidade, ore e repreenda. Os irmãos estão ouvindo isso? Repreenda a enfermidade. O médico te deu um diagnóstico. Quantas vezes aconteceu isso com a gente? Nos nossos 44 anos de estrada, servindo a Yeshua, quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo o seguinte: Rabino, eu estou com um diagnóstico aqui. Teve gente que levou receita, levou o diagnóstico médico, disse: olha aqui o que o médico escreveu, que eu tenho tanto tempo de vida. Eu falei: legal. Teve uma pessoa que olhou para mim e disse: como assim legal? Falei: calma. Que legal que ele disse isso para você. Vamos perguntar agora para o doutor Yeshua qual é o diagnóstico dele? Via de regra, as pessoas que nós oramos foram curadas. Porque o diagnóstico humano é uma coisa, agora a palavra do Criador é uma outra coisa. Então, há uma unção que está liberada.
para a igreja, para nós, irmãos, que fazemos parte dessas 10 tribos perdidas, para que nós possamos orar por cura das pessoas. Você tem alguém em casa que está doente? Comece a orar pela cura, comece a ministrar a cura, e depois que você pediu, agradeça pela cura. Como assim, Rabino? Eu peço, eu agradeço. Você pede primeiro e já agradece depois, mas a cura não aconteceu ainda, mas comece a louvar ao Senhor por aquilo que você não está vendo, mas que você crê. Vou colocar um ponto aqui de Rafael, está tão ligado com cura que o Eterno ali em Mara, né? Lembra de Mara, né? Passaram pelas águas, estavam amargas, e o Eterno diz: eu sou o Eterno que te cura. Ani Adonai Ferrar, que vem de Rafael. Né? Eu sou o Eterno que te cura, e Rafael é o Eterno cura. Sim. Né? Então, assim, nós temos isso, e eu muitas vezes tomei esse versículo aqui, quando eu estava doente, falei: pai, está escrito que o Senhor é o Deus que cura. Aleluia. Então, só me cure, porque eu creio no Senhor, né? Então, assim, a gente toma posse desse versículo. Eu sou o Deus que te cura, né? E falar: Senhor, está escrito, como diz Yeshua, está escrito. Eu falo com o Eterno: Senhor, está escrito, não fui eu que escrevi, não, foi o Senhor. O Senhor é responsável pela tua palavra. É verdade. Então a gente toma posse disso, né? E eu gostaria até de aproveitar a palavra da Rebece para te ensinar uma coisa. Você acha que Yeshua vai descer do trono para poder tocar pessoalmente na gente? Não precisa. Ele manda quem? Esses anjos que estão debaixo do comando de Rafael com cura. Quantas vezes nós presenciamos isso? Eu presenciei, ministrando para a vida de pessoas, nas igrejas por onde nós passamos. Eu vi os anjos com jarros nas mãos, e alguns deles eram jarros que estavam transbordando em líquido, que ele era um dourado esverdeado, parecia um pouco com azeite, mas ele era mais para dourado, uma coisa linda. E eu vi muitas vezes, quando eu estava orando por pessoas pela cura, eles derramando esse líquido e a pessoa sendo curada na hora. Então, nós temos que entender o mundo espiritual. Por isso que eu estou dizendo para vocês, há uma urgência de nós entendermos isso e orarmos da forma correta, para que o Senhor possa fazer com que a cura aconteça. Porque, como a Rebece disse, está escrito. E isso diz assim, que em nome dele nós oraremos pelos enfermos e eles seriam. Tem que acontecer. Não é no nome do Rabino Mário Moreno, não é no nome do pastor Rodney, mas em nome de Yeshua. Tem que acontecer, porque não somos nós. Você cura alguém? Eu não. Misericórdia. Nós somos só o canal para a cura acontecer. Por isso, quando a gente toma isso aqui, a gente começa a entender que nós temos um relacionamento com o mundo espiritual que tem que ser diferenciado. E onde a gente estiver, precisa pegar e orar. Esse negócio é o seguinte: crente não tem que ter vergonha de orar, não. A gente ora em qualquer lugar, até na rua. Eu tive uma oportunidade de encontrar uma pessoa na rua, em frente a um banco. E aí essa pessoa, nós começamos a conversar, ele falou assim: você podia orar por mim, que eu estou muito enfermo? Eu falei assim: não tem problema, é agora. Ele falou: não, quando você estiver em casa. Eu falei: não, em casa eu vou orar, mas vou orar por você agora. Abracei ele e comecei a orar no meio da rua. O povo passava, ficava olhando, eu não estou nem aí para o povo. Eu quero ver a glória do Senhor, inclusive no meio da rua. Eu sirvo a Yeshua, não a outra pessoa, não. Então nós não temos que ter vergonha de orar pelas pessoas. Você está no trabalho, você está no ônibus, você está na sua condução, lá que o ônibus está levando aquele monte de gente, aí chega uma pessoa do seu lado lá: não estou passando bem, não tem problema, eu quero orar por você agora. Bota a mão e ora. Repreende a enfermidade, ministra refuá shleimá, saúde completa. Ó refuá aí de Rafa, que está no nome Rafael. Você vai pedir na realidade para que venha um anjo e visite essa pessoa com cura. Meu pai, será que é tão difícil a gente entender isso, irmãos? É
É você usar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Mas aí eu vou pôr um ponto agora. Qual o objetivo de Satanás? Que você não conhece a palavra. Porque a palavra vai te libertar e vai te dar poder. O conhecimento te dá poder, né? Então, assim, o objetivo dele, e foi desde a igreja católica lá atrás, que ninguém entendia nada que era dito, só dizia amém, né? Por quê? Porque não havia interesse que se conhece a palavra. Porque quando a gente conhece a palavra, você toma posse dela. Sim. E aí Satanás não pode mais atuar, porque quando você toma posse, é uma palavra poderosa. Ele não tem como entrar dentro dessa palavra e arrancar a palavra. É verdade. Porque ela tem tanto poder que ela já faz o que apraz para aquilo que ela foi enviada, É né? verdade. Então ele não pode pegar essa palavra e falar, não vou deixar. Mas por quê? Porque a pessoa que está com conhecimento, ela vai dar o tiro certo. Sim. Ela vai ficar tirando para tudo enquanto é lado, perdendo as balas. Ela vai dar um tiro só e ia bater o inimigo. Em nome de Jesus. Como Yeshua fez. Yeshua não perdeu tempo com Satanás. Yeshua não ficou falando assim, tudo bem, eu vou transformar essa pedra aqui então, para você ver que eu sou filho de Deus, viu? Não, quem é não precisa mostrar que é. Quem é, já é, né? Então ele queria desconstruir Yeshua. Se você for o filho de Deus, ele já chegou com essa dúvida, desconstruindo quem era Yeshua. Só que Yeshua não caiu na dele. Mesmo, será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que eu tenho tanto poder mesmo? Quem sabe ele está certo, eu estou errado? Não, Yeshua não deu chance para ele. Nenhuma, de dúvida, né? Ele já foi direto, está escrito, meu filho. Acabou para ser. Só um detalhe que eu quero colocar aqui, porque os sacerdotes, quando eles foram ungidos, as mãos deles foram consagradas. Há uma unção na sua mão. Glória a Deus. Para você poder realizar isso. E você não tem que ter dúvida. Você só tem que orar. Será que o Senhor vai curar? Isso não é problema meu, não é problema seu. Quem tem que fazer o milagre não somos nós temos que ser o instrumento. Como o pastor falou, eu tenho que abrir a boca para poder fazer acontecer. Será que vai? Para com isso. Você não tem que ter dúvida. E se o dia que Satanás disser para você assim, você não é capaz de fazer, você fala assim, é verdade, eu sou incompetente, mas Yeshua em mim, ele é tudo, então ele vai fazer através de mim. Os irmãos entenderam? Porque você está passando por essa situação assim, assado, e Yeshua não te ama. Não, eu estou passando por essa situação porque eu estou sendo provado para ser aprovado. Ninguém vai para o deserto para morrer. Esse povo aqui morreu por causa do seu pecado, mas eles foram para o deserto para serem vitoriosos no deserto. A tradição rabínica diz que o deserto é a habitação de demônios. Misericórdia. Rabino, então o Eterno levou o povo de Israel para o meio dos demônios? Exatamente. Para quê? Para derrotá-los no deserto. Porque a hora que chegasse em Canaã, já não tinha mais problema. Já tinha aprendido a lidar com Satanás e com as trevas. Se você está lutando agora, você está dentro de uma escola espiritual, para que a hora que a bênção chegar, você fala assim, eu estou com o meu olho aberto, esse errou desse. Opa, não vou errar mais. Por quê? Porque eu já sei que lá no deserto eu passei pela escola, e essa escola me ensinou a agir. Eu e a Remesse, quando passamos pelo deserto, não foi fácil, né, irmãos? Mas nós aprendemos algumas coisas que até hoje nós não abrimos mão. Por quê? Porque dá certo. São princípios que nós aprendemos no deserto. Nós aprendemos quem é Yeshua. Nós aprendemos que Yeshua faz você perder, ele deixa você perder uma coisa para te levar para algo maior e melhor. E é o último segundo, né? Conosco foi assim, nós perdemos um apartamento em Belo Horizonte, mas porque nós tínhamos que sair de Belo Horizonte.
Se nós não perdêssemos o apartamento, nós não estaríamos aqui hoje ministrando para vocês. Mas eu tive que perder lá atrás. Ele me fez, permitiu que eu perdesse o apartamento, depois eu dei uma casa linda. Os irmãos entenderam? Então a psicologia celestial é diferente da nossa. Nós achamos que nós vamos fazer um projeto assim, assim, assado. Eu não tenho que fazer projeto. Eu tenho que fazer um projeto com Yeshua. Ele tem que falar assim: vai e faz agora. Pega o que você tem e apresenta para mim, coloca na rua e deixa que eu vou fazer o milagre. Pode ter o maior marqueteiro do universo, vai dar tudo errado. Mas a partir do momento que eu submeto ao Espírito Santo, ele diz assim: agora eu vou cuidar do seu marketing. E aleluia! Esse é bom, viu? Esse é chique para fazer as coisas acontecer. Entenda isso. Nós precisamos ter essa dependência do céu. E nós só precisamos fazer o seguinte: quais são os caminhos que eu preciso traçar? Esse, aquele e aquele outro. Tracei os caminhos do Espírito Santo, está tudo prontinho aqui. Vamos para a guerra? Vamos embora. E vai. E coloca na mão dele, porque ele se encarrega de fazer a coisa acontecer. E como é que ele faz isso? O Espírito Santo leva para alguém. A pessoa olha e fala: nossa, que maravilha. E de repente aquilo cai na boca do mundo inteiro. Por quê? Porque o Espírito Santo cuidou de fazer aquilo. Então, essa paraxá está me ensinando a ter esse tratar, esse trâmite com o mundo espiritual, para que a minha parte material possa ter sucesso. Mas o meu sucesso não depende de quão bom eu sou, de quão bom eu faço as coisas, quão bem eu faço, mas depende da minha entrega ao Espírito Santo. Quando eu entrego, ele recebe e diz: agora eu cuido. Ontem eu falei para os irmãos, eu quero falar uma coisa aqui de novo para vocês e para os irmãos que estão nos ouvindo. Se você quer ter sucesso na vida, peça ao Espírito Santo para sentar e tomar o controle da sua vida. Vou dar um exemplo de um veículo. Nós gostamos muito de dirigir. Nós somos motoristas, nós gostamos de dirigir. Pede, fala assim: você senta no carona e eu dirijo para você. Os motoristas que gostam disso? De jeito nenhum. Você fica acelerando, né? Você está no carona, você fica assim com o pé. Os pezinhos ficam assim, a mão não é querer colocar a marcha, não pode, porque já tem o outro no comando. O que o Espírito Santo quer é que a gente sente no carona e relaxa. Afivela o cinto e fala assim: estou aqui, Espírito Santo, vamos embora. Para onde nós vamos mesmo? Ele fala assim: pode deixar que eu sei o caminho. O vento sopra para onde quer. Então isso, irmãos, é dependência. Esse pessoal que estava aqui, quando era para sair, a nuvem recolhia, e Moshe sabia. Moshe já soltava um alerta dizendo assim: é hora da gente levantar acampamento. A nuvem esperava o pessoal guardar as coisas, as tribos então levantavam os estandartes e começavam a andar aonde o Senhor os guiava. Não é onde eu quero ir, é onde Ele quer me levar. Porque quando eu vou para o lugar que eu quero, eu vou com o meu intuito e com o meu propósito. Pode dar tudo errado, e geralmente dá. Mas quando eu saio debaixo do propósito dele, guiado por ele, a chance de dar certo é 150%, nem 100%. E ele vai abrindo as coisas diante de nós. E é isso que é mais lindo, porque tem um tempo para realizar isso. Então, isso aqui, essa paraxá está nos ensinando o seguinte: viver no deserto é uma aventura. Deixe-se aventurar no deserto, deixe o Senhor descobrir e te mostrar onde estão os lugares do deserto que você vai ter água, maná, vai ter carne, você vai ter tudo que o Senhor tem de melhor para te dar. Para daqui a alguns dias ele te colocar em Canaã e falar assim: está aqui, filho, a herança está aí na sua mão.
Então eu quero mais a minha herança, tá? Os irmãos não querem. Deu efeito retardado, que os irmãos estão me acompanhando aqui, eles estão vendo como é que está difícil. Tem dia que é igual carro para pegar, né? E nós já estamos no fim da Paraxá, vocês estão vendo também, né? Mas então, irmãos, fora a piadinha, né? Eu quero que você pare para compreender isso, vamos viver isso no nosso dia a dia. Vamos viver essa dependência, vamos viver esse mover de saber que o Espírito Santo conhece a mim e a você melhor do que nós mesmos. E Ele sabe o que é bom e o que não é. Quem Ele tirou da nossa vida é porque não ia nos fazer bem. Às vezes a gente sente saudades das pessoas que saíram da nossa vida, né? Só que não, né? Irmãos, nesse nosso tempo que nós vivemos, tem uma expressão que eu acho até interessante. Eles falam assim, são pessoas tóxicas, né? Tóxica, é uma palavra bonita, né? Tóxico para mim era veneno, mas é veneno. Pessoas venenosas, as cobrinhas, né? As serpentes que o Senhor tirou da nossa vida para que a gente possa ter o quê? Shalom. Então, irmãos, assim como o Midrash diz que enquanto o Senhor ia conduzindo eles e quando a glória do Senhor permeava todo o acampamento, o que acontecia? Eu vou finalizar com isso aqui. Os animais peçonhentos, escorpião, aranha, cobra, ficavam tudo fora do acampamento. Porque a presença do Senhor era tão forte, tão tremenda, que esses animais não suportavam, porque eles sabiam quem os criou. E eles falavam assim, não dá, fora a capetada, que tinha que ficar de fora. Eles olhavam e falavam assim, é ruim entrar aqui, hein? Só tem gente muito crente aqui, uma judeusada obediente, é ruim, hein? Já botei todo o arraial, achei uma brecha. É verdade, a capetada, né? Já rodei tudo aqui. Eu acho que eles trocavam informação, pastor. Eu rodeei aqui, não achei. Você foi, eu fui do outro lado, rapaz, tem um outro lado com uma espada desembainhada, misericórdia. Desse jeito por cima não dá. E tudo isso, irmãos, está na nossa vida. Alguém que nos guarda, alguém que nos cobre, alguém que nos protege, alguém que é a nossa fonte de água viva. E quando eu falo de água viva, irmãos, é água que brota e aquela água fresquinha. Eu não sei se os irmãos já passaram por essa experiência, mas tem ocasiões que a gente vai para o interior, o pessoal fala assim, aqui tem uma fonte, você quer beber um pouquinho d'água? Quando você agacha e coloca a mão e bebe, a água é leve, fresquinha, geladinha, você fala, nossa, que água deliciosa. Vou te dar uma informação, essa água se chama Yeshua, e Ele está aqui hoje para poder nos abençoar e derramar sobre nós essa água, para a gente falar assim, uau, eu estou satisfeito nesse deserto. E outra coisa, você não vai morrer no deserto. Nenhum de nós vai. Nós vamos passar por ele, nós vamos ser provados, aprovados. Vamos ganhar a carteirinha de aprovado. Uma carteirinha que o diabo olha e fala assim, é ruim mexer com esse, hein? Ô louco. Por quê, irmãos? Porque vai chegar um momento em que o Senhor vai dizer assim, chega. Agora eu vou trazer vocês para mim. E esse momento está chegando, irmãos. Os sinais estão se multiplicando. E nós estamos vendo que o Filho do Homem, conhecido nas Escrituras como Ben Adam, o filho de Adão, vai vir para nos buscar. E eu acredito, irmãos, que muito em breve nós vamos ver isso acontecer. Por isso eu queria te convidar a ser obediente. Não deixe de fazer o que você está fazendo, trabalhe, estude. Mas lembre-se das palavras de Yeshua. Buscai em primeiro lugar o poder soberano de Elohim, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Faça as coisas para o Senhor e os acréscimos virão. Só que os acréscimos de Yeshua são uma medida sacudida, recalcada e transbordante.
Então, eu nunca vi acréscimo desse jeito, né? Mas eu sei que ele vem. E nós experimentamos isso a cada semana, a cada dia. Eu disse para vocês ontem, eu vou falar para os nossos irmãos aqui, que eu vou terminar com essa frase. Eu e a minha esposa temos experimentado isso a cada dia. O Senhor fazendo grandes milagres na nossa vida. Eu quero que você também participe desses milagres. Portanto, não deixe de obedecer e não deixe de fazer aquilo que o Espírito Santo tem ordenado. Sabe por quê? Logo, logo vai chegar o momento em que a tua vitória vai ser maior ainda do que você imagina. Nos vemos na nossa próxima paraxá. Não perca, vai ser sensacional. E olha, passa a ter um relacionamento diferente com o Espírito Santo, que eu tenho certeza que você vai desfrutar muito do mundo espiritual, assim como nós temos desfrutado, em nome de Yeshua. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.